O que seria um sermão indiscreto, ou então uma pregação indiscreta, ou então uma homilia indiscreta, enfim, o termo que você queira usar aí, a palavra indiscreta. Não sei, vou descobrir no vídeo de hoje. Eu estou gravando uma playlist nesse canal sobre liturgia, que nada mais é do que o ato de organizar cerimônias, nesse caso, que liturgia bíblica ou liturgia religiosa, enfim. Sabe quando você vai numa igreja e tem aquele processo, né, que faz-se primeiro uma coisa, depois outra, enfim, uma sequência de elementos daquela cerimônia, então, isso aí é liturgia. E aí, então essa é a playlist, né, de liturgia, que faz parte de uma playlist geral que é de teologia. E atualmente eu estou tratando sobre tipos de sermões que atrapalham o culto, ou então a liturgia do culto. E aí eu já tratei sobre o sermão sedativo, que é aquele que faz as pessoas praticamente dormirem, né? Aquele que é muito prolixo. Depois o sermão insípido, que é aquele sermão que, apesar de estar tratando sobre temas profundos, não traz aplicação. Então fica difícil, né? O sermão óbvio demais, que eu tratei no vídeo anterior, e hoje, então, o quarto tipo de sermão, que é o sermão indiscreto. Lembrando, são 7 tipos de sermões que eu tenho por aqui, tentando entender cada um deles. O sermão indiscreto diz o seguinte: é aquele que fala de coisas apropriadas para qualquer ambiente, menos para uma igreja, onde as pessoas estão famintas do pão da vida. Às vezes o assunto é impróprio até para outros ambientes. Certa ocasião ouvi um pregador descrever o pecado de Davi com Batseba com tantos detalhes que quase criou um clima erótico. Um clima erótico na congregação. Um conto, né? Nunca passei por isso. Bom, eu não frequento uma igreja desde 2015, a gente tá em 2025, ou seja, tem 2 anos que eu não vou numa igreja, mas 2 anos, que 2 anos, meu Deus do céu, cara. 2000. Ai, quantos anos tem, cara? 10 anos já. Enfim, mas enfim, eu entendi o que ele quis dizer aqui, que ele coloca tantos detalhes que não são talvez tão úteis assim, né? Isso seria um sermão indiscreto. Ou então quando a pessoa traz alguma ilustração usando um texto bíblico da sua própria vida que não tem relação com o texto e coisas que não vão acrescentar em nada, né? Noutra ocasião, uma senhora que costumava visitar a igreja confessou-me que perdeu o interesse porque ouviu um sermão em que 90% do assunto girava em torno dos casos de prostituição da Bíblia, descritos com detalhes. Eu estou vendo aqui que no texto, a pessoa que escreveu esse texto está focando muito em assuntos sexuais, mas não se resume apenas a isso, né? Eu acho assim que sermão indiscreto não refere-se somente a isso. Às vezes coisas que são realmente inúteis, né? Que não têm relação com a palavra em si, com o texto. E acrescentou: achei repugnante. Se eu quiser ouvir sobre prostituição, liga a TV. Ou assisto algum vídeo no celular. De outra vez, um amigo me contou de um sermão que o fez sair traumatizado da igreja, pois o pregador gastou metade do tempo relatando as cenas horrorosas de um caso de estupro. Por favor, pregadores, o púlpito não é para isso. Para esse tipo de matéria existem os noticiários policiais. Eu percebi que o texto tratou especificamente sobre temas sexuais, mas não quer dizer isso. Eu até vejo isso com certa hipocrisia, porque na verdade falar disso num sermão, claro, depende do ponto. Por isso que eu estou dizendo aqui, sermão indiscreto, pode ser que seja exagerado, né? Mas falar disso faz parte, inclusive, da existência humana, não tem problema nenhum. O problema do sermão indiscreto é quando você começa a tratar de coisas que de fato passam do limite, né? Beleza? Então no próximo vídeo quero tratar sobre o sermão reportagem, que eu também não sei o que é, mas vamos descobrir. No vídeo passado eu tratei sobre o sermão óbvio, vou deixar aqui no final. Valeu!